um técnico desse calibre, eu espero sempre que o time jogue mais. E eu acho que o time tem ainda problemas que eu considero muito sérios. Primeiro tempo, diante de uma defesa fechada do Japão, o Brasil não cria nada. Não é um problema individual. Aí ficam apontando o dedo para um ou outro jogador, todo mundo cai de produção, porque você vê que o time não se movimenta, o time não consegue criar espaço, ele fica girando a bola de forma estéril, finaliza muito pouco, não cria nenhuma chance. A única chance clara do jogo, clara, dominada a bola, condições de marcar, foi a do gol da vitória. Foi a única. E a outra foi a jogada individual do Vinícius, que ele se livrou dos caras e chutou na trave. Aliás, merecia fazer o gol, tão bonita foi a uma belíssima jogada individual. Agora, coletivamente, o time não cria. Isso não é uma questão de um jogador A, B, C, D. Pode trocar quem quiser. Isso é treinamento. Salve, nação! Rapaziada, o Mauro César Pereira fez uma excelente análise na virada histórica do Brasil contra o Japão, rapaziada. Aonde o Brasil ganhou de 2-1 do Japão. Uma virada histórica. E o Mauro César Pereira fez uma excelente análise. Pessoal, antes de nós ver o Mauro César Pereira fazendo a análise, deixa aquele like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários, é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Meu, dá uma atenção. A excelente análise do Mauro César Pereira entre do jogo do Brasil e Japão. Eu sempre espero mais, porque o técnico da seleção brasileira não é o Dorival Júnior, não é o Ramon Menezes, nem o Fernando Diniz, nem o Tite. É o técnico do Real Madrid. É o técnico campeão das 5 ligas mais importantes, que coleciona taças, Champions League. Então, um técnico desse calibre, eu espero sempre que o time jogue mais. E eu acho que o time tem ainda problemas que eu considero muito sérios. Primeiro tempo, diante de uma defesa fechada do Japão, o Brasil não cria nada. Não é um problema individual. Aí ficam apontando o dedo para um ou outro jogador, todo mundo cai de produção, porque você vê que o time não se movimenta, o time não consegue criar espaço, ele fica girando a bola de forma estéril, finaliza muito pouco, não cria nenhuma chance. A única chance clara do jogo, clara, dominada a bola, condições de marcar, foi a do gol da vitória. Foi a única. E a outra foi a jogada individual do Vinícius, que ele se livrou dos caras e chutou na trave. Aliás, merecia fazer o gol, tão bonita foi a jogada. Foi uma belíssima jogada individual. Agora, coletivamente, o time não cria. Isso não é uma questão de um jogador A, B, C, D. Pode trocar quem quiser. Isso é treinamento, isso é conteúdo que o técnico tem que colocar na equipe. Eu acho que o Brasil não tem isso. E a saída de bola eu acho muito preocupante. O gol do Japão tem uma sucessão de erros, de vários jogadores. O principal erro do Danilo. Mas, se você reparar, antes dessa jogada, o Marquinhos recebe a bola na direita para sair jogando. Não tem opção de passe. Chutão. A bola bate lá do outro lado, volta. O Japão recupera a bola, começa a iniciar um ataque. Chega na intermediária de ataque do Japão, eles perdem a bola. Aí o Brasil volta, a bola lá para trás para começar a nova jogada. Aí vai no Danilo, ele tenta forçar o passe. O Bruno Guimarães acho que erra, que ele não se apresenta para receber a bola. Ele corre para o outro lado. O japonês intercepta o passe, joga a bola para frente, então vai parar dentro do gol. Aí tem aquilo, o Casemiro com medo de fazer a falta, porque tinha amarelo. O Gabriel Magalhães não deu combate, correndo para trás. Enfim. Mas isso tudo, na minha visão, não é só porque os jogadores erraram, é porque o time não funciona bem. Tanto na tentativa de furar o bloqueio defensivo do adversário, que vai se repetir isso em algum momento, né? Talvez já no próximo jogo, como na saída de bola. Saída de bola, gente, não depende da qualidade do jogador. Você não tem que ter, sei lá, 4 Newton Santos da linha defensiva, sabe? O Leandro, um cara assim, ultra habilidoso para sair jogando. Mas talvez seja o que mais dependa de entrosamento, e maturidade. É posicionamento, é treinamento. E ele tem tido tempo. É isso que eu questiono. Até a Copa começar, eu sempre dizia, olha, ele teve pouco tempo para trabalhar, foi 1 ano e 1 mês antes da Copa que ele assumiu. Data FIFA é sempre correria, né? Faz um jogo no Brasil, nas eliminatórias, aí você já viaja para outro país, então não tem um tempo legal. Ele vai ter agora, por exemplo, 6 dias. O jogo é domingo. Nesse momento, os jogadores estão voltando, já deve estar voltando para Nova Jersey, e 10, 11 da noite, no horário local, está todo mundo no berço já, se quiser, dormindo, mimindo, bonitinho ali. Amanhã de manhã acorda, é bom. terça-feira, acorda, trabalha, treina. Lógico, aí tem aquela coisa, quem jogou faz treino leve, quem não jogou faz treino mais intenso. Mas, gente, é tempo de conversar, de estudar, de pensar, de trabalhar. Aí tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vai jogar domingo. O adversário do Brasil joga amanhã, um dia depois, e vai viajar até Nova Jersey em algum momento para jogar. O Brasil já estará lá esperando. O jogo é em Nova Jersey. Então, se a logística ajuda, o tempo ajuda, ele tem que, acho eu, que agregar mais ao time, além da estrela, da coragem que teve de botar o time no 4-2-4 segundo tempo, de ir para cima. Ele teve várias virtudes na vitória hoje. Mas acho que os erros e as deficiências só vão ser corrigidos com um bom trabalho do técnico. Isso é trabalho do técnico. E eu sempre vou lembrar isso. Ele é técnico de primeira prateleira. E para falar com outras palavras, o abominável saber sofrer que os técnicos brasileiros repetem, aí podia botar um qualquer daqui do Brasil. Ele falou aqui o Oscar. Sofrer contra o Japão é uma coisa, sofrer contra a França é outra. Então,
Agora, o Brasil merecia ter vencido o jogo, feito gol há mais tempo. Já poderia ter feito gol há mais tempo. E o Japão foi um time covarde no segundo tempo. Extremamente covarde. O time recuou, estou uma bola no gol. O Japão não teve contra-ataque, não teve nada. Agora, será que todos os adversários do Brasil vão fazer isso? Né? Marrocos também se acovardou no segundo tempo, recuou, jogou muito pouco em relação ao primeiro. Agora, como vai ser com outros adversários, né? Agora do próximo, especialmente se for a Noruega, tem o Odegaard, tem o Charlotte do Atlético de Madrid, tem o Haaland, é um time mais ameaçador, digamos assim. Eu acho que tem que melhorar. A minha expectativa é sempre essa, de um jogo para outro, usar a semana de treinamentos e melhorar o desempenho do time. E esses 2 pontos me incomodam bastante. A saída de bola é pobre e a dificuldade de criar diante de uma defesa fechada. O time é muito burocrático e engessado. Você vê que não acontece rigorosamente nada. Primeiro, o erro do Danilo é um erro crasso e imperdoável de um jogador experiente como ele. Não tinha que atravessar aquela bola, ponto. Agora, por que o erro também acontece? É isso que aí entra a questão do treinador. Porque o time não tem boa saída de bola. Você não tem opção para o passe. No primeiro jogo contra Marrocos, a gente já viu isso. E até eu falei aqui, o Casemiro ficou muito sobrecarregado, porque não tinha, ele estava sozinho ali. Aí ele deu uma arrumada no meio campo, mas o time não desenvolve bem esse tipo de situação. Que é fundamental, gente. O time tem que saber sair jogando, o Brasil vai sair no chutão. O Brasil não consegue sair jogando. E quando for duramente pressionado por um adversário que sobe a marcação, que fica mordendo o tempo, como é que vai? Você vai sair só no chutão? E olha que o Japão não fazia esse tipo de pressão altíssima, né? Subia ali, fechava um pouquinho a linha de passe, mas não era uma pressão tão intensa. Eu acho que isso é trabalho dele. Esse é meu questionamento. Esses dias de trabalho você tem que melhorar. E melhorar também lá na hora que você está enfrentando uma defesa fechada, você tem que ter um pouco mais de movimentação, opção de passe para tentar meter uma bola, para tentar chegar na cara do gol. O primeiro tempo o Brasil não criou nada. Ficou ali girando, o Japão fechado. Foi realmente muito pobre. Não teve. Então, tempo. Isso é uma questão coletiva. Eu vejo muita gente apontando só para os jogadores. O técnico tem muita participação nisso. Não são só os jogadores. Por isso que a gente às vezes vê um elenco com um técnico que não produz nada. Aí muda o técnico, melhora. Por quê? Porque o técnico é melhor. Porque o cara faz o trabalho melhor. Ele chega, organiza e o time melhora. Isso aconteceu na seleção brasileira, por exemplo, quando saiu o Dunga e entrou o Tite naquelas eliminatórias para a Copa de 18. Foi imediato, porque o técnico é melhor. Para citar a própria seleção brasileira. E com ele mesmo, em relação aos anteriores, estava péssimo. Com todos os questionamentos que posso fazer do Ancelotti, antes era pior. É isso aí, rapaziada. Quero saber a sua opinião. Você é louco, mano. Que jogo fenomenal, mano. Oh, e é o mundo todo. Eu tava vendo, rapaziada. Até as pessoas de outro país, né? Outras pessoas de outras nações torcem pro Brasil, mano. Aquele país lá, Bangladesh, o nome. Que é um monte de indiano. Você é louco, os caras felizão torcendo pro Brasil, pô. Os caras fechou uma escola, fechou um ginásio. Todo mundo torcendo pro Brasil. Os streamers dos Estados Unidos também torcendo pro Brasil. Rapaziada, a seleção brasileira é gigante, hein, mano. De verdade, eu tô confiante nessa seleção brasileira. Eu acho que vem um Hexa, mano. Nossa, mano, que virada histórica. O Martinelli, pelo amor de Deus, mano. Joga muito o Martinelli, né, rapaziada? Que isso, mano. Que jogador, pô. Que jogador. O cara foi herói da partida, rapaziada. Mas é isso aí, certo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, fica do lado dos comentários. É de graça e eu vou ficar muito agradecido. Tamo junto, seu lindo. Esse é o começo.